Mateus 13, acho que é o 13, né? No versículo 44, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante, que busca boas pérolas, encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha, e comprou-a. E aqui vai mostrar algo para nós continuarmos sermos gratos. E ele diz aqui, o próprio Jesus, que falava por meio de parábolas, no versículo 44 vai dizer, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Então ele começa com o reino dos céus. Ele vai fazer uma parábola para mostrar o que é o reino dos céus, ou como deve ser visto o reino dos céus. Essa palavra reino dos céus tem vários sinônimos. O reino é chegado entre vós, arrependei-vos e crede, porque o reino está próximo, o reino é vindo, o reino é chegado. O reino tem vários significados. O reino significa o evangelho. O evangelho é chegado, a boa nova, a revelação que dantes esteve oculta, agora é revelada. O reino significa, a virgem conceberá a luz e dará, e por-lhe-á o nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então o reino também é Jesus Cristo, a sua pessoa, o seu ofício, a sua deidade, a sua graça maravilhosa. O reino também é a vida eterna, que é a consequência do reino, do evangelho e do Cristo. A vida eterna, o perdão dos pecados, a remissão, a reconciliação com Cristo. A ovelha que estava perdida e se achou, salva. A dracma que estava perdida se achou, salva. O filho pródigo nas bolotas de porcos, perdido, que foi perdoado e achado, é o reino. Então o reino são as graças conferidas pela palavra, o que Cristo fez para nós. O reino também é a escritura, porque Deus se revela ao homem através da escritura, através da palavra. O reino de Deus, o reino dos céus, é a nossa salvação, é o Cristo, é uma nova esperança. E a Bíblia diz que o reino dos céus é comparado a um tesouro. O reino dos céus é semelhante a um tesouro. Olha que tremendo. Então, é aquilo que o Nelson estava falando, da seriedade e do valor que damos à cruz. Então eu posso pegar aquele texto de Êxodo 31, do sacerdote, da cruz, e dizer que aquilo é o reino. Só que o reino tem que se assemelhar a um tesouro. E talvez você está assemelhando o reino a uma novela, a uma atividade semanal. O reino para você é a religião. O reino para você é alguma coisa secundária, né? E ele está dizendo, não, o reino dos céus é semelhante a um tesouro. O que é um tesouro? Na antiguidade, quando eram achados, estava ali ouro, prata, dobrões, joias, pedras preciosas, e aqueles tesouros eram incalculáveis. E Jesus está dizendo que o reino dos céus, o cristianismo, o Cristo, a vida eterna, a salvação, são incalculáveis, são tesouros de incalculável valia. E é assim que você deve ver. Você veio fazer o que hoje? Passear. Você veio fazer o que hoje aqui? Comer a janta no final. A Bíblia para você é o que? O livro da minha religião. O advento de Cristo é o que? Talvez você não tenha como fim, não tem, a sua visão não converge para que o que Cristo é. E Cristo é tudo.
É um tesouro incalculável, está sentado aí. Pastor, como é incalculável? Eu tinha que ver paralítico levantar aqui, eu tinha que ver coisas pirotécnicas. Não, não consiste nisso. Isso é a escala mais baixa do cristianismo. Significa que enquanto você está sentado aí, o que você está vendo aqui? Não tem filme aqui, não tem peça teatral. O Espírito Santo está assistindo você. Você no culto está tendo contato com a natureza divina. Deus está se pronunciando a você. Deus está trabalhando para algo futuro eterno que você não imagina. Você está aqui e o planeta Terra está sendo bombardeado pelo inferno de concupiscências, desejos, maldades, perversões, mortes. E aqui você está protegido por sua graça. Tamanho é o valor de um culto sequer. Nós não temos ideia. Enquanto estamos aqui, a Bíblia diz assim: desde a antiguidade nunca se viu, nem se ouviu falar de um Deus semelhante a esse, que trabalha para aqueles que nele espera. Você está prestando culto a Ele, Ele está trabalhando para você. Quando você está aqui, não é que uma bala perdida não vai te pegar, e ela pode pegar, mas o máximo que vai acontecer é ela ferir teu corpo. Mas enquanto você está aqui, não é isso que ocorre. O inferno, que tem poder de trucidar você, não vai te tocar. Olha quantas pessoas tem na igreja, olha quanta cadeira vazia. É o valor que eles dão no tesouro. Você já reparou qual que foi a última vez que você orou? Leu uma Bíblia, foi num culto, pediu, pois é o valor que você está dando, aquilo que Ele chama de tesouro. Ele chama de tesouro incalculável. Cristianismo. Davi sabia e disse: hoje me alegrei, pois disseram: vamos à casa do tesouro, vamos cultuar a Deus, vamos nos alegrar, pois Yahvé vai falar conosco. Incalculável. Assim devemos ver. Como um tesouro é semelhante a um tesouro. E como está esse tesouro? Escondido num campo. Escondido num campo que um homem achou. Olha que tremendo que esse homem. Esse homem devia estar à procura de algo. Porque como é que você vai achar um tesouro escondido? Presta atenção. Ele devia ser um historiador, um arqueólogo. Ele devia ser um escavador. Ele devia ser um oportunista. Ele devia ser um caça-níquel. Vasculhando, procurando, escavando. Ele achou um tesouro. Ele achou o reino. E no Oriente era comum as pessoas enterrar os seus tesouros ou seus utensílios de grande valor, para esconder de vizinhos e ladrões. Não tinha cofres, não tinha bancos, não tinha, seguros. Então era comum se enterrar. Por isso você sabe muitas histórias de tesouros enterrados, que o Oriente fazia isso. E a Bíblia diz que esse homem, ao procurar, achou enterrado, escondido. O tesouro estava debaixo, oculto, num campo. O tesouro é o Evangelho, o tesouro é Cristo, o tesouro é a salvação. E o tesouro está aqui no campo. O campo é essa terra. E sabe o que eu maravilhei? Quando eu li e tive essa interpretação, Deus falou comigo que aonde o tesouro está enterrado é no campo.
E eu fui estudar para ver o que era o campo. O campo é a terra, é esse mundo, esse sistema. Então veio no meu coração, esse mundo é terrível. Esse sistema é rude, é hostil, é vingativo, é injusto, é profano. Quem tem motivo para se alegrar nessa terra, me diz? Você liga os jornais e a TV, atrocidades, assassínios, mortandade, perversão, injustiça, depravação, imoralidade. Os amigos, os aliados do homem moderno são a dor, o sofrimento, a solidão, o escárnio, a penúria, a vergonha, a derrota, o escândalo. É isso que cerca esse mundo. Se você vê a revista Caras a Contigo, ou você vê alguns flashes na TV, aquilo é uma grande minoria da verdade. O mundo não está cercado de praias, de suítes presidenciais, de escargot, de caviar. Não, a realidade é pobreza, miséria, estupro, morte, assassinato, violência, maldade, divórcios, abortos. E é como se não bastasse a igreja toda descaracterizada, a igreja é um lugar que o homem deve correr dela, deve fugir. Apocalipse 18 diz: sai dela, povo meu, sai desses templos de Baal, sai dessas sinagogas de Satanás, sai desses templos de Mamon, de Dagon, sai dessas igrejas perversas, materialistas. Eu sou capaz de dizer aqui que tem igrejas nesse país que o Espírito Santo não atuou nela uma vez sequer, senão demônios. A profanação chega a tal ponto, o pecado, a perversão chega a tal ponto, que Deus diz: não posso suportar os vossos sacrifícios, não posso sofrê-los. Essa é a condição desse mundo. Mas o que te trouxe alegria? Foi que Jesus diz: essa pérola está escondida nesse mundo. Há uma esperança nesse mundo ainda, há uma saída, há um motivo de alegria, em meio a todo esse caos, essa violência. Eu não deixei o reino na dimensão celeste, eu trouxe o reino para essa terra. Eu trouxe esperança, eu trouxe salvação, eu trouxe cura, eu trouxe paz, eu trouxe meu filho. E eu disse: o campo é a terra. E quando eu vi que a terra era o mundo, como eu me entristeci. Mas aí o Espírito falou comigo: nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador fez uma flor a brotar. É a esperança nessa escuridão. Ele deixou conosco o reino, e é semelhante a isso. Está no campo, e você pode se alegrar com isso. Está tudo perdido, irmã? Está tudo perdido, meu irmão. Por quê? Porque eu estou no campo, pastor. Eu faço parte desse sistema terrível. Eu sou vítima, pastor, da degradação da terra. Eu estou sofrendo situações terríveis, porque eu vivo no mundo caído, e Jesus está dizendo: não temas, há um tesouro escondido junto com você. Está conosco. E a Bíblia fala que o tesouro estava no mundo, campo, só que estava enterrado, escondido, oculto. O que eu aprendo aqui? O tesouro, o reino, a vida eterna é tão preciosa, é tão profunda,
é tão maravilhosa que não pode ser física, porque o físico não pode expressar a magnitude do céu, a magnitude do reino, a magnitude de Cristo. Esse reino, esse tesouro não se vê, está escondido porque ele é invisível, ele é espiritual. Você não pode limitar a glória de Deus a uma matéria, a uma coisa temporária, passageira, degradável, execrável, deplorável, que é tudo que foi criado e corrompido pelo pecado. Esse tesouro está escondido. Eu não posso vê-lo. Você seguramente falou: se esse tesouro está no campo, cadê ele que eu não estou vendo? Você se alegrou porque ele está aqui, mas cadê? Oculto, invisível. Porque o Evangelho não é palavra, substância, mas virtude, poder. Lembra quando Jesus estava lá e os discípulos: ué, cadê o reino? Cadê o reino? Ué, o Senhor falou: o reino dos céus já chegou sobre vós, e vós não percebestes. Porque o reino não virá com tropas israelitas vencendo Roma, Herodes sendo tirado, César sendo abatido. O reino é invisível, o reino tem valor eterno, o reino tem valor redentor, remidor. O reino consiste em resgatá-los dessa era e lançá-los para uma era eterna. Nisso consiste o reino. Invisível. Você disse que o reino é semelhante, o reino é a vida eterna, o Evangelho, o Senhor Jesus. É comparado a tesouro. Nessa época esses tesouros e relíquias eram incalculáveis. E ele estava oculto, ninguém podia ver, achar. Aí a minha mente tem que ser levada. O tesouro é tão valioso, meu Deus do céu, que ele não pode ser expressado por matéria. Meu Deus, a envergadura é igual a Bíblia diz que Deus habita na luz inacessível, a qual nenhum homem viu, nem jamais pode ver. Ninguém viu a face de Deus, a Bíblia diz. Moisés, quando pediu, disse: impossível alguém me ver e continuar vivo. Essa é a expressão do reino, e uma simples matéria não pode expressá-lo. Olha o valor dela. Olha o valor do Evangelho. É o valor disso que você tem aí, esse livro preto aí. Quem tem o livro preto? Esse espírito que está aí, ó, enquanto eu prego, aquece teu coração, deixa ele cheio. É aquele livro que está lá em cima, um livrozinho esquisito, que está lá o teu nome, o livro da vida. É aquele sangue gotejando lá em Israel, 2000 anos atrás. Esse tesouro é invisível e incalculável. E a Bíblia diz que ele achou. Esse homem era insaciável na busca de algo que o realizasse, o completasse. Algo valioso, 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 valioso. E de tanto procurar a busca pela felicidade, a completude, a realização, a busca por posses, tesouros, por patentes, graduação, reconhecimento, finalmente ele encontra esse tesouro. Pastor, então, por que o texto diz: não foste vós que me escolheste, eu escolhi a vós? Significa que ele achou, mas Deus levou ele a achar. Deus o dirigiu para que ele o achasse. Deus o impeliu para que ele o achasse. Por isso ele achou, porque o homem não pode ir a Deus.
porque o homem não tem como chegar por método religioso, como Zaqueu no sicômoro, tentou ver, não viu, Jesus que o viu, desce. Então o método não leva você a Deus, mas Deus vem a você através de Cristo. Ele o acha. Ele achou por quê? Presciência de Deus, soberania de Deus, graça e misericórdia. Nós desprezamos o tesouro, não damos valor no tesouro, não queremos o tesouro, mas ele nos leva a achar o tesouro. Pela graça e misericórdia, um dia você conheceu a salvação. Pela graça e misericórdia, procurando, vasculhando, tentando se encontrar, se identificar com uma pessoa, um casamento, um lugar, cocaína, maconha, sexo, orgia. Por graça e misericórdia, você se encontrou em Cristo. Você se encontrou com o Evangelho. Você achou uma riqueza e você vasculha e não encontra o fim dela. Vê o valor incalculável que ela possui. Achou, por graça e misericórdia. E a Bíblia diz o quê? Escondeu, e pelo gozo, a alegria dele, vai e vende tudo quanto tem, e compra aquele terreno. Sabe por que ele escondeu? Porque segundo as leis judaicas, se alguém encontrasse algum tesouro, ou algum objeto de valor, enterrado em um terreno, ele só poderia adquirir o tesouro se ele comprasse o terreno. Então suponhamos que você faça uma escavação e encontre petróleo ou encontre ouro, prata. Você só pode pegar aquele tesouro se você também comprar o terreno. Então quando ele achou, ele escavou e achou, ele pensou, segundo as leis eu não posso levá-lo. Vou enterrar ele de novo, para depois comprar. Então foi isso que ele fez. O terreno não era dele, mas ele é o único que tinha conhecimento do tesouro. E vai, vende tudo quanto tem, e compra aquele campo. Quanto que é o campo? Muito caro. Vou vender tudo que eu tenho. Por quê? Tudo que eu tenho não se compara ao valor daquele tesouro. Então eu vou dar tudo que eu tenho para comprar o campo. E não é por causa do campo, pelo tesouro que há no campo. É quando nós conhecemos o Evangelho, meu irmão. É quando temos entendimento do que é a vida eterna, do que é a salvação, do que é essa palavra, do que é Elohim, Elohim, lama sabachthani, do que é aquele homem se esforçando para não morrer de asfixia, porque a carne sufocada Deus não aceitava. Em Hebreus diz: sem remissão, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Para entender, meu irmão, quando ele diz: está consumado, nas suas mãos entrego o meu espírito. Quando eu entendo isso, sabe o que eu faço? Vivendo tudo que eu tenho, abro mão de tudo, por causa do tesouro. Tudo que eu julgava valioso, tudo que eu julgava prazeroso, tudo onde o meu coração estava lançado, agora eu encontrei algo de muito mais valor. Então eu abro mão de prazeres carnais, vaidades soberbas, abro mão, renuncio tudo para servir esse reino, para servir esse Deus, para viver por Ele. É isso que a parábola está dizendo, que o Evangelho é incomparável, que nenhuma fortuna dessa terra pode se equivaler à vida eterna, que nenhum relacionamento ilícito, prazer ilícito, corrupção, dinheiro, se comparam ao que o Evangelho faz, ao que Jesus fez.
E eu vou dizer isso aqui no 6. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Aí é da pérola. As pérolas eram muito valiosas na antiguidade, no Oriente Médio. Valiam muito mais que agora. Valiam mais que esmeraldas, rubis. Valiam muito. E a Bíblia diz que o reino também é semelhante a um colecionador. Imagina aqueles ourives. E ele é um colecionador. Mergulhadores, ostras, pérolas. Aí ele abre, é boa, mas é média, eu preciso da valiosa. É semelhante a um colecionador, a um negociante que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola grande, de valor, foi e vendeu tudo quanto tinha. Sabe o que está significando aqui? O negociante, arqueólogo, colecionador de relíquias, aquele que paleontólogo, aquele que faz escavação, que tem aventuras. Esses homens são insaciáveis. Sempre querem uma descoberta, sempre querem procurar algo de mais valor, uma escultura, uma relíquia, um anel real, um ouro, uma pérola, e ele procura. Mas a Bíblia diz que esse homem, quando encontrou aquela pérola, chamada Evangelho, chamada Jesus Cristo, chamada sangue carmesim, chamada Espírito Santo, chamada vida eterna, ele pegou todas as pérolas, ele pegou tudo que ele tinha, ele disse: isso aqui é lixo, isso aqui não vale nada, todos os anos da minha vida consistiram em nada, eu troco tudo por essa só pérola, o Evangelho, a vida eterna, a salvação. O meu Deus, o meu Cristo, é isso que ele está fazendo. Todas as pérolas que eu já achei, todas, eu vendo todas. Aquele homem insaciável, aquele homem faminto, insaciável, incompleto, não conseguia se completar em nada. Um compulsivo maníaco se aventurando a ser feliz, buscando os horizontes mais largos, riquezas, nomes e renomes, tudo luxúrias patentes, fortunas, todas as formas de prazer. Quando se depara com o Evangelho, diz: eu estou saciado, eu estou suprido, eu estou realizado, eu encontrei algo que jamais poderia ser comparado com qualquer coisa dessa terra. O que é isso que você está falando? Que esse negócio que você está pregando, eu não estou entendendo o que é isso. Pois é exatamente disso que eu estou dizendo. O Evangelho de Jesus, a salvação, o Messias vindouro, aleluia. Será que é assim? É claro que não é assim, e é claro que não é isso que eu estou fazendo. É muito mais do que eu estou conseguindo com a minha limitação mostrar. Jesus Cristo não é a parte. É simples. Ou ele é tudo na sua vida, ou ele não é nada. Ou ele é tudo, ele não tem 30%, 50%, ele não é um acessório, ele não é o domingo. Ou ele é tudo, porque a Bíblia diz: nele nos movemos, existimos e vivemos. Lembra Saulo? Circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, segundo a lei irrepreensível, segundo a tradição fariseu, perseguidor da igreja.
o apóstolo Paulo, criado aos pés de Gamaliel, um homem, um poliglota, um erudito, uma das 20 mentes mais célebres de todos os tempos, de todas as classes, o grande Saulo de Társio, cidadão da Cilícia, o grande nobre célebre, falava grego, latim, hebraico, aramaico, um estupendo ser, um homem de magnitudes inigualáveis, Saulo. Mas na estrada de Damasco, ele encontra o tesouro, ele encontra a pérola. Então ele vai dizer: e na verdade tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, pois reputei todas as coisas como perda, para vir, considero-as como esterco, para ver se possa alcançar a Cristo. Eu tenho por perda tudo o que eu tinha. Por que, Paulo? Porque eu encontrei a pérola, eu encontrei o tesouro, eu encontrei. Zaqueu, chefe dos publicanos, era rico. Vocês que ficam com os olhos até vermelhos de tanto desejo de dinheiro, Zaqueu era rico, milionário. A Bíblia diz que no finalzinho de Lucas 19, ele pega os bens dele tudo e reparte com os pobres. Para quem ele roubou, ele dava 4 vezes mais. E para quem ele não roubou, ele dava metade. Por que um homem rico jogou fora o seu dinheiro? Eu não quero mais prata, ouro, denário, eu não quero mais dracma, eu não quero mais nada. Por quê? Porque eu encontrei, subindo num sicômoro, ele me achou, pousou na minha casa, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a pérola de grande valor, o tesouro escondido, e todo esse lixo chamado ouro não se compara com Cristo. Lembra de Zaqueu? Quando teve uma experiência com Jesus, abriu mão de tudo, tipificando ali, vende tudo que tem, tudo que te é empecilho, obstáculo, barreira, para se apoderar do reino, lança fora, vende, abre mão. Zaqueu, para que dinheiro? Para que riquezas? Eu não estou dizendo de necessidades. Para quê? Ele diz: eu sou o homem mais rico da terra. Por que, Zaqueu? Antes, meu tesouro estava ali, está vendo ali? 3, 4 quartos. Ali, meu tesouro. E agora, Zaqueu? Eu não sei se você vai conseguir ver, olha para cima. Nas nuvens? Não, depois. As estrelas? Não. No sol? Não. No terceiro céu, na eternidade, está gravado lá: Zaqueu, o publicano, salvo para a glória de Deus, salvo, eternizado, justificado, glorificado, perdoado, remido. Lá está o meu tesouro. Esse é o nosso tesouro. Quem pode impedir você de entrar pelos portais eternos? Quem? Vão roubar o teu ouro? Que roubem. Vão roubar a tua prata? Que roubem. Vão roubar teus bens? Vão sujar teu nome? Vão te comprometer? Vão te humilhar? Vai perder status? Que perca. Tudo isso eles podem tocar. Mas quem pode tirar o seu nome da palma da mão de Deus? Porque Isaías diz: escrevi o seu nome na palma da minha mão. Quem pode tirar o seu nome que está lá na era da eternidade? O seu tesouro está no céu, ele é intocável. Eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém,
que descia do céu, ataviada para o seu noivo. Eu, João, vi. O mar já não existe. Não haverá fome, não haverá choro, não haverá dor. As primeiras coisas já passaram. Eis que vi novos céus e nova terra. Eu, João, vi, e eu mesmo testifico. Nem dor, não. Esse dia está chegando a passos largos. Ele vem. Ninguém pode nos tirar essa glória. Pastor, como deve ser? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem o que Deus tem nesse lugar. Meu Deus do céu. Nem penetrou no nosso coração o que Deus tem. Você já imaginou essas mãos enrugadas, velhas, calejadas, sendo glorificadas? Esse corpo defeituoso sendo perfeitamente transformado. Você já imaginou um lugar que não existe maldade alguma, nenhuma? Que não existe crimes, injustiça, nada. Que não existe pecados. Não há pecados. Você acha que a sua casa vai ter muro? Para que o céu precisa de muro? Não tem ladrões, não tem delitos, não tem crimes. Meu irmão, se você não tinha essa pérola até hoje, se você não tinha achado, hoje ele foi escavado e mostrado para você, e as joias deles estão brilhando sobre os seus olhos, e essa pérola está sendo lustrada pelo Espírito Santo, e Jesus está dizendo: toma esse tesouro para você essa noite. Toma, se apropria dessa pérola. É o Evangelho, é a palavra, é o batismo, é o novo nascimento, é o perdão dos pecados. Viva para Ele. Esse dia está chegando. E a Bíblia diz que, olha só, quem já foi numa formatura, numa colação de grau, quando você se forma, você recebe um canudo, um diploma. Os reitores ficam felizes, os professores festejam com a turma, tiram fotos, celebram, porque você conseguiu o canudo. 5 anos de faculdade, 6 ou mais. Toma aqui, meu filho. Lá no céu, o nosso canudo será uma coroa, a coroa da vida. E ele disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O seu diploma será uma coroa, e ele dirá para você lá na porta, e esperando você, e dirá: vinde bendito do meu Pai, entrai portas adentro, entrai por Jerusalém, pois ela te aguarda. Aqui está a sua coroa, o seu diploma. Você passou, você foi aprovado. Tudo isso porque você achou uma pérola. Você ainda vai me dizer que você não é ninguém, que você não é nada, que você não tem nada. Paulo vai ilustrar isso, dizemos: e temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Você é barro, você é insignificante, eu sei, mas tem um tesouro depositado em você. Tem um tesouro. Aquele que vos toca, toca na menina dos meus olhos. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda.
meus anjos darei ordem ao teu respeito, para te sustentarem com as mãos, para que teu pé não tropece em pedra. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá o teu pé vacilar, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não dorme nem dormita o guarda de Israel. Ele é a tua sombra, a tua direita. De dia o sol não te molestará, nem a lua de noite. Ele guardará a sua entrada e a sua saída. Ele te guardará de todo mal, desde agora, para sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transbordará. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, e habitarei por longos dias na casa do Senhor. Na casa do Senhor. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, agindo Deus, quem impedirá? Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Não temas, eu sou contigo. Deus é contigo. Não te chamei até aqui para perecer, para recuar, para fracassar. Te chamei para te coroar. Te chamei porque eu conferi um reino a você. Você é possuidor desse reino. Feche os seus olhos, vamos orar.